Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para questionar a nossa relação e a maneira como a gente, como eu posso dizer, se a gente costuma fazer, né? Eu já gravei um vídeo falando disso, mas se a gente costuma fazer uma faxina no nosso coração. Então eu vou explicar. Existem pessoas, e nisso eu me incluo também, a gente parece que brinca de investigador, né? Então a gente fica assim prestando bem atenção nos detalhes, tentando flagrar as outras pessoas para que a gente consiga pegar essas pessoas no pulo do gato no momento em que elas estiverem mentindo, nos enganando, nos traindo, tudo aquilo que a gente acha que a pessoa está fazendo contra nós. Mesmo porque, olha só que engraçado, né? Que interessante. A gente acha, inclusive, que como a gente pensa muito nessas pessoas, a gente fica, como é que eu posso dizer, analisando o comportamento dessas pessoas, a gente acredita verdadeiramente que tudo que a outra pessoa faz, ela está fazendo contra ou a favor de nós. Então percebe que o ponto de referência é sempre a gente, né? A gente não percebe que nós não somos o centro do mundo, que aquela pessoa, ela dá um passo em direção a ela mesma, aquilo que ela acredita e que de repente, né, ela não tá levando em consideração as pessoas à volta, né, que as pessoas não acordam de manhã e falam assim, ai, nossa, hoje eu vou acordar e eu vou encher o saco da Juliana, eu vou fazer ela se sentir super mal, eu vou falar algo pra ela assim de propósito pra ela ficar triste porque é o que ela merece. Tudo bem que pode ser que tem pessoas que pensam dessa maneira, mas no geral não é assim que acontece, né? Então as pessoas, inclusive nós mesmos, nós estamos andando assim muito sem consciência, sem presença, distraídos, e aí assim a gente esbarra um pouco ali no mundo do outro, a gente pisa no calo do outro, a gente é agressivo muitas vezes, né? Mas isso depende do nosso estado interno, não é uma ação, um comportamento direcionado de fato para acabar com a vida daquela pessoa, né? E aí eu fico pensando assim que muitas vezes, né, a gente acaba justamente concentrando a nossa atenção, tentando achar o erro do outro, tentando achar um ponto onde a gente perceba assim, ai, tá vendo? Aquela pessoa de fato está tentando me magoar, né? E quando a gente se concentra nisso, isso é tudo que a gente vai ver, porque a nossa atenção tá focada nesse lugar. Então a gente começa a achar realmente que é perseguição, sem perceber que a perseguição está dentro da nossa mente. A nossa mente está perseguindo testemunhas, ou seja, provas de que de fato eu estava certa e aquela pessoa de fato está tentando me prejudicar, me incomodar, me magoar, me machucar, ou seja lá o que for que a gente acredite que acontece, né? E ainda por cima, assim, hoje com a tecnologia eu acho muito engraçado, assim, tem pessoas que pegam e falam assim, você falou isso sim, você quis dizer isso, eu sei, não é a minha interpretação. Veja bem, eu tenho histórico aqui do WhatsApp para te provar. Se você quiser, eu vou voltar no histórico. Eu falo assim, gente, a gente em vez de evoluir, né, de começar a apagar os passos do passado e começar a viver no presente, começar a criar uma nova situação, como é que a gente cria novos relacionamentos e como é que a gente experimenta novas coisas se a gente traz essa carga ali, né? Inclusive, muitas vezes a gente fica até analisando a conversa. Ai, deixa eu ver o que o fulano quis dizer com aquilo que ele disse. Aí a gente pega ali, abre o WhatsApp, começa a reler a conversa. Fala, ai, tá vendo? Naquela hora, ai, eu sabia, não tinha prestado atenção. Por quê? A gente não consegue estar presente no momento em que a coisa está acontecendo. Então a pessoa fala alguma coisa, eu automaticamente já... Aquela fala da pessoa é um gatilho que me remete a uma memória minha. Eu não consigo identificar que esse é um mecanismo que está acontecendo dentro da minha mente e não na interação de fato com aquela pessoa. E aí toda a interação que eu tenho com aquela pessoa nunca é uma interação no presente e sempre uma interação que aconteceu no meu passado, numa interpretação que eu tive daquilo que foi dito, né? E quantas vezes também a gente fica revisando as conversas que a gente tem com a pessoa e a gente fica depois pensando, olha, né? Então assim, a Ariana Schlosser, eu gosto muito de uma frase que ela fala, que ela diz assim que às vezes a gente toma um tapa na cara de uma pessoa,
mas a gente recontou essa história tantas vezes para tanta gente, reviveu aquela emoção tantas vezes que no final a gente tomou uns 100 tapas na cara. De tantas vezes que a gente recontou aquela história, não só para as outras pessoas, mas também para a gente mesmo, né? A gente fica recordando, passando um looping mental de memória daquilo que aconteceu, né? Então, esse convite aqui é só pra gente prestar atenção, porque no fundo, eu acho que o objetivo é que a gente seja sim investigador, que a gente seja sim detetive, mas investigador e detetive da nossa própria mente, do nosso próprio comportamento. Até porque, mesmo que a gente flagre o outro mentindo, enganando, ou seja lá o que for que a gente está tentando flagrar ali no outro, né? Não tem como controlar a ação da outra pessoa. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue nem controlar a nossa própria ação, nosso próprio comportamento, de tão condicionado que a gente está, de tantas crenças, tantos conceitos que a gente segura e nem sabe, porque a gente não se conhece. Quando a gente vê, a gente já agiu no impulso, né? Se arrepende depois, fala, nossa, por que eu fiz isso? Justamente, né? Por que vem essa ação no impulso de reação? Porque eu não me conheço, eu não paro para perceber todos os parâmetros, todos os condicionamentos que eu tenho aqui na minha mente, né? E ao invés disso, eu tento fazer o quê? Eu tento me concentrar para tentar entender, analisar e, assim, né, mais importante de tudo, controlar o comportamento alheio, porque eu acho que através dessa ação eu consigo me proteger para que eu consiga me sentir bem e seguro, né? Então, se eu consigo fazer de uma maneira que o outro não interfere no meu mundo, aí, nossa, aí sim eu tô seguro. Só que isso, né, gente, a gente falou aqui já de ansiedade, isso gera uma ansiedade, assim, gigantesca, porque imagina você ficar o dia inteiro tentando analisar, controlar e se proteger contra a ação alheia das pessoas. Nossa, só de falar disso eu tô muito cansada de imaginar como é a nossa vida quando a gente faz isso. E obviamente eu me incluo nisso também, e essa é uma reflexão que, né, que me veio na interação assim com uma pessoa em específico, mas que me ajudou também a perceber o quanto eu faço isso também com as outras pessoas, né? E a gente acha assim, ah, não, mas eu faço isso de uma maneira mais sutil, mais leve, não é tão assim, né, pesado igual a outra pessoa, mas para que a gente realmente assim se flagre nesses momentos em que a gente está concentrando a nossa atenção, a nossa energia, tentando controlar o comportamento de outras pessoas e saber que isso assim não tem como dar frutos, porque não tem como a gente controlar uma outra pessoa, nem que seja o nosso próprio filho, e mesmo que a gente consiga, tem mais, né? O meu filho fala, né? Quantos bilhões de pessoas aí. Então, assim, se eu tiver que controlar todo mundo e tudo que tá acontecendo lá fora, essa jornada fica muito cansativa. Então, a gente pode concentrar a nossa atenção, a nossa energia, tentando entender o que a interação com essas pessoas, né? Qual é o gatilho, qual é o lugar de dor, para que eu, através de eu entender isso, aí sim eu me torno invulnerável, eu me torno seguro, né? Porque eu estou presente, sempre sabendo que nada nem ninguém lá fora pode mudar o Filho de Deus, pode mudar aquilo que eu sou. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, gente. Super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E namastê.